você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. No começo do programa, você já sabe, eu sempre faço aquele pedido para você curtir o nosso vídeo, clicar ali naquele like, porque isso nos ajuda muito, melhora o alcance do Sem Rodeios, assim mais pessoas conseguem assistir o programa. Você pode ajudar compartilhando o link aí com seus amigos, seus familiares, para que eles também assistam a gente. E você pode participar. Deixa sua mensagem ali no nosso chat do YouTube, a gente vai acompanhando os recados que vocês mandam por ali. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, escreve ali que a gente vai, claro, na medida do possível, acompanhando tudo que vocês colocam ali. Quer experimentar jornalismo sem rodeios, que vai direto ao ponto? Então se torne um assinante da Gazeta do Povo. Agora você vai assinar por apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Acesse então gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Desbloqueie todos os conteúdos da Gazeta do Povo e acompanhe um jornalismo que tem coragem de mostrar a verdade. E hoje eu tenho mais um recadinho. A Gazeta do Povo está muito perto de se classificar para a próxima fase do Prêmio IBEST. Estamos concorrendo nas categorias Canal de Política, Notícias e Jornalismo e ainda com 2 programas na categoria Podcast. Do Alexandre Garcia, 15 Minutos, então se você já ouviu, vai aqui na descrição do vídeo no YouTube, tem o link para você clicar ali, para você votar e ajudar a Gazeta do Povo nessa. Então aproveita, entra ali na descrição do vídeo, se torna assinante da Gazeta do Povo e ainda faz essa gentileza de votar na gente aí no Prêmio IBEST. Hoje, então, aqui no Sem Rodeios, a gente vai falar do líder do governo na Câmara, que descarta a CPMI do INSS. Lula compara as vitórias eleitorais no Brasil à Revolução Chinesa. E o STF descumpre prazos de lei e omite duração de sigilo sobre voos de ministros pela FAB. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos começar então com o Jorge Serrão. Seja muito bem-vindo, Serrão, nessa segunda-feira. O deputado José Guimarães, que é líder do PT na Câmara e líder do governo na Câmara, descartou a possibilidade de instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar a fraude bilionária no INSS, Jorge Serrão. Claro, que o Padilha, o ministro da Saúde atualmente, ex-ministro de Relações Institucionais, já desconversou, sobre a possibilidade de instauração de uma CPMI aí, tentando colocar panos quentes na situação, mas o fato é que o governo não está interessado em investigar isso aí, Serrão? Não, tudo pode acontecer. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo, minha cara Rossana Bittencourt. O governo arma tudo. Se, por acaso, for instalada essa CPMI, o governo vai aparelhar essa CPMI, igual fez com a CPI, se lembra? A CPMI da Covid. Igualzinho, o plano já está montado. Mas dessa vez, eles resolveram tomar um cuidado maior com Davi Alcolumbre para que evite ao máximo que essa CPMI aconteça. Talvez eles vão deixar que vá para a Câmara, mas na Câmara vai ter que entrar na fila. A estratégia do governo, por enquanto, é tentar embromar ao máximo tudo relativo a esse escândalo do INSS. Que esse sim, esse doeu na alma do petista. Pegou pesado na essência do modelo deles de roubar não o Estado, roubar a esperança das pessoas. Mexer com o pobre aposentado e pensionista do INSS. A máxima covardia. Você que já conhecia o petista ou os petralhas do Petrolão, do Mensalão, do Eletrolão, agora tem o aposentão. Só que o aposentão doeu, porque ele mexeu com algo que é sagrado. E mexeu com um princípio que é muito esquisito, que é a covardia. É você ter uma máquina pública roubando o pobre. Quando você está tomando do Estado, todo mundo reclama, mas não sente tanto. Mas quando você rouba o dinheiro diretamente da pessoa pobre, carente, caramba, aí não tem jeito.
E grande parte desses lesados são exatamente os eleitores nordestinos, norte-nordestinos do presidente Lula. Os grandes roubados. Então, isso aí pegou pesado contra o desgoverno. Nunca, como antes na história desse país, algo desmoralizou tanto um desgoverno quanto isso agora. Foi a tampa do caixão do desgoverno stalináceo. É isso. Já vinha fazendo um governo péssimo, mal reconhecido pelas pessoas, impopular, altamente impopular, e esse escândalo do INSS foi, assim, aquela cereja podre do bolo. E Lula está complicado. Com isso aí, não tem como reverter, mas eles sempre tentam uma mágica. Então, eles agora estão vindo com a mentira de que vai devolver o dinheiro. Começaram também a espalhar mentirosamente a estratégia de que nenhuma dessas entidades cometeu crime algum, que foi tudo feito dentro da regularidade para tentar minimizar o efeito do caos. E o governo vai arranjar algum dinheiro, não sabe de onde vai tirar, mas vai tirar do orçamento normal, vai tirar do imposto que a gente paga para poder custear a roubalheira da turma deles. É isso. Isso eles vão fazer o mais rapidamente possível. Agora, isso restaura a credibilidade do governo? Não. Isso pode aliviar um pouco a barra, porque quem receber seu dinheirinho vai falar, não, pelo menos devolveu, tal. Ou então vai cair naquela conversa, uma boa parte pode cair na conversa, houve um equívoco, né? Não teve equívoco. Teve roubalheira, governo ladrão, Estado ladrão. O Brasil é isso. É isso. Ou a gente muda a estrutura estatal brasileira, ou não temos saída. Vamos ter isso o tempo todo. Você vai ter que instaurar 13 mil operações Lava-Jato para poder dar jeito nisso aqui, e pode ser que não consiga ajeitar, porque a corrupção é estrutural, ela é sistêmica, ela é política. Tudo isso vai se somando para o país, que é o país da impunidade, ao mesmo tempo em que é o país em que se pratica injustiça. 20% pelo menos dos que estão presos hoje podem ser vítimas de processos ou condenações absolutamente injustas. Então, aqui, além de ter impunidade, você tem também injustiça combinada. E, no meio disso tudo, ainda tem a juristocracia, que é o modelo político agora que nós temos, em que o sistema de parceria tirânica na área governamental consegue utilizar o sistema judiciário para punir ou acabar com o adversário ou inimigo político. Então, isso é de uma loucura. O Brasil hoje é um manicômio judiciário a céu aberto, de impunidade, de injustiça, de perseguição, uma tirania sem vergonha. E não tem conserto seguindo essa mesma receita que tem hoje. Manter o PT no poder como ele está é só a continuidade da desgraça. Lembrando que esse partido dos trabalhadores ou dos traidores já está aí há um quarto de século dominando a cena política brasileira, há um quarto de século destruindo o Brasil. Mas calma, daqui a pouco a gente ainda vai falar de como isso ainda pode piorar, né? Porque o desgoverno do PT está fazendo grandes acordos com a China. Daqui a pouco seremos um grande protetorado chinês na América Latina, se o americano nada fizer para impedir isso. Porque se depender da turma corrupta da Petralhândia, pode entregar o país para a China. Aliás, o Brasil hoje vive uma situação tão complexa de que, se você trocar presidente Lula pelo Xi Jinping, não vai fazer diferença nenhuma. Pode ser até que chegue-se à conclusão que com o Lula ainda é muito pior do que com o Xi Jinping. Quer testar para ver? Eu não testaria, não. Mas vamos lá, bola para frente. Que Carlo Ancelotti agora é técnico da seleção brasileira de futebol. Isso vai salvar o futebol brasileiro, e aí todo mundo esquece do que
vem de desgraça por aqui. Verdade? Não, mentira. Botar um técnico excelente para comandar uma seleção que não é a base de um time de futebol vencedor não vai nos levar a lugar nenhum. Vai pagar um excelente salário para o técnico, a empresa fornecedora de uniformes vai amar, porque vão poder fazer as grandes indicações de convocações que vão lhe dar mais dinheiro ainda, e o negócio não vai funcionar. Igual o governo. Então não adianta botar no lugar de Lula nem Xi Jinping, nem Carlo Ancelotti, que aqui não tem salvação, não. Tá aí a opinião do Jorge Serrão. Vamos ouvir agora a Júlia. Seja muito bem-vinda, Júlia, para conversar aqui com a gente. Qual que é a sua opinião sobre essa questão do posicionamento do governo com relação à investigação da fraude bilionária no INSS? Oi, Rosana, boa tarde. Tá linda de vermelho. Vermelho é uma cor que a gente tem que usar, né? A gente não pode deixar de usar vermelho só porque tá vinculada ao PT. Boa tarde a todos, ao querido Serrão. Serrão, Rosana, essa estratégia do governo de jogar a responsabilidade para o governo Bolsonaro, a gente já sabia que isso ia acontecer. Sempre, tudo que acontece neste governo é atribuído ao presidente Bolsonaro, né? Inclusive numa estratégia que vem surtindo efeito contrário, porque a cada dia que passa, o ex-presidente Bolsonaro, ele tá mais popular nas pesquisas, né? Mas a questão do rombo do INSS, ele começou lá em 2016, e o presidente Bolsonaro, quando ele assumiu, ele editou uma medida provisória para impedir descontos irregulares, descontos não expressamente autorizados pelos beneficiários. Ele editou uma medida provisória, virou uma lei. Depois, ainda no mesmo ano, o Congresso Nacional, quando estava discutindo a política de microcrédito, revogou o artigo da lei que exigia a autorização expressa para fazer esses descontos. Então, o próprio Congresso, no ano de 2022, retirou essa obrigatoriedade. Por que o Congresso fez isso? Porque as entidades fizeram um lobby muito grande. Então, eles conseguiram enxertar esse jabuti. O contexto da lei era microcrédito, mas eles conseguiram colocar esse artigo trazendo novamente a possibilidade de desconto automático. Então, esses descontos, eles vinham desde 2016, eles continuaram durante, inclusive também ao período do presidente Bolsonaro. A gente tem um gráfico que mostra isso. Acontece que, quando entrou o governo Lula, esses descontos aumentaram. O gráfico faz exatamente esse movimento, principalmente no ano de 2023. Foi, assim, uma guinada gigantesca. E já em 2023, o INSS já começou a dar sinais de que tinha havido problema nos dados dos beneficiários inscritos dentro do INSS. O ex-presidente, o Stefanuto, ele deu declarações dizendo que dados de milhares de beneficiários foram compartilhados de forma irregular. Esses dados foram compartilhados, eles foram utilizados para abertura de empréstimos não autorizados, para também fazer esses descontos sem autorização expressa, e, inclusive, há também o uso de CPFs inválidos para conseguir fazer esses repasses para essas entidades. Então, a miríade de problema que o INSS tem para resolver, que a gente, como sociedade, precisa entender o que aconteceu, é gigantesca. Mas o que é necessário de acontecer agora, que é a abertura da CPI ou da CPMI envolvendo Câmara, envolvendo Senado, a gente não vê o presidente Lula defender a CPI. Muito pelo contrário, todos os deputados petistas, deputados pessoalistas, deputados pedetistas, alguns deputados também do Centrão, não assinaram o pedido de abertura da CPI. Então, se Lula quisesse realmente investigar, se Lula quisesse realmente resolver o problema, a primeira etapa é esmiuçar esse caso, porque é muita coisa. Desde vazamento de dado, a repasse de desconto não autorizado expressamente, a contratação de empréstimo consignado, como também a inscrição de CPFs não existentes. Então, a gente tem pelo menos essas 4 questões aqui, né? Essas 4 questões para resolver. Tem que ter CPI.
Mas o presidente Lula não quer. Por que ele não quer? Porque ele sabe que o rombo é no governo dele, aconteceu no governo dele, inclusive envolvendo entidades muito próximas do seu governo. Entidades cujos representantes tiveram reuniões com autoridades do governo brasileiro. Se investigar, vai ficar claro que tem o braço do PT nisso. E é grande esse braço. Então, por isso, ele está evitando esse desgaste, essa investigação dentro do Congresso. Mais uma vez, tenta-se colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Hoje, inclusive, o INSS fez um comunicado com os assegurados que não foram vítimas. O comunicado do governo fala o seguinte: você não foi vítima. O governo descobriu este problema e está investigando. Então, até nesse comunicado, o governo aproveita para poder fazer uma comunicação, dando a ideia de que antes, o negócio começou antes, o governo passado nada fez, o que é uma mentira, e agora o governo é o salvador da pátria porque descobriu o rombo. E aí a gente tem um outro problema também, como o Serrão aqui trouxe muito bem: ressarcimento. Quando o governo fala, a gente vai dar um jeito de pagar, como a própria ministra Simone Tebet disse, ele está dizendo o seguinte: eu não me importo se eu tiver que abrir um crédito adicional aqui, se eu tiver que modificar minha lei orçamentária, porque eu vou pagar isso. O governo sabe que se ele não der um jeito de reverter esse problema para quem foi saqueado, é péssimo para ele. Só que o que a gente precisa compreender como sociedade é que o dinheiro não é do governo, não. O dinheiro é nosso. É fruto de muito imposto, de muito trabalho que o imposto sugou. E isso é justo? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer agora. Existe uma falha no sistema, os dados são vazados, a regra para você extrair dinheiro das pessoas é frágil, está tudo errado. O Estado falhou em tudo. E aí tem que jogar a culpa para cima da gente? Gente, isso é muito absurdo. A cadeia de comando do INSS e de todos os outros órgãos envolvidos nisso, todos os órgãos que inclusive foram omissos, é que precisa pagar por isso. A gente tem que começar a fazer uma campanha agora pelo bloqueio do patrimônio do presidente Lula, por exemplo. Porque ele, como chefe do Poder Executivo, ele também se responsabiliza pelo aquilo que aconteceu de errado no INSS. O INSS está vinculado ao Poder Executivo. Então é Lula que tem que pagar. É o responsável que tem que pagar. Não é aceitável que, mais uma vez, jogue-se a conta para a gente. Como que o governo vai jogar essa conta para a gente? Vai criar outro imposto? Vai aumentar a alíquota? O que mais que ele vai fazer? Vai tirar o recurso da farmácia popular? Vai prejudicar ainda mais o idoso? De onde que vai vir isso? Vai pegar empréstimo, vai emitir título de dívida pública e vai aumentar ainda mais os juros no país? É uma cadeia de maldade, é um ciclo tão horrível, que vai se iniciar para poder pagar isso, que a gente, como sociedade, não pode simplesmente, então tá bom, é isso mesmo, agora o governo banca. Não! Quem tem que bancar é quem estava na gestão desses órgãos. São eles que têm que bancar. E é nesse sentido que a gente, como sociedade, tem que se posicionar agora. O Sem Rodeios não enrola. Aqui a análise é clara, firme e com os fatos que realmente importam. Mas para manter esse conteúdo no ar, a gente conta com o apoio dos assinantes. E se você acompanha o programa, aproveite a promoção. Assine agora por R$1 por mês nos 3 primeiros meses de assinatura. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. É o seu apoio que mantém o jornalismo da Gazeta sem barreiras no site, podcasts e nos programas aqui do YouTube. Então faça a sua parte, vai se torne assinante da Gazeta do Povo. Agora vamos chamar a Deltan Dallagnol para comentar um outro assunto que está bombando nas redes aí, hein, Deltan? Flávio Dino andou irritando aí um ex-aliado lá do Maranhão, né? É sim, Rossana, isso é verdade. E mais, pessoal, eu quero endossar o pedido da Rossana para vocês assinarem a Gazeta e quero dizer para vocês que se você assina a Gazeta, ou se você assinar, você vai ter acesso à coluna minha da última quinta-feira, em que eu conto para vocês qual é
qual é o julgamento que vai acontecer agora. Nessa semana, começa nessa semana no Supremo Tribunal Federal, que está passando abaixo do radar e que a velha política não quer que você saiba qual é, não quer que você preste atenção, não quer que você veja, porque eles querem ter uma vitória aí nesse julgamento. Então não deixe de assinar, vai lá, confere, você vai conferir não só o meu artigo, mas toda uma série de reportagens, colunistas da maior qualidade que a Gazeta do Povo consegue reunir para você, sem nenhum apoio de dinheiro público, sem passação de pano para o governo, sem fontes secretas do Supremo Tribunal Federal em troca de passar pano para o Supremo Tribunal Federal. Não, é verdade, é a defesa da justiça, daqueles valores que você tem no seu coração e que a Gazeta também tem, divulga e defende. Muito bom, obrigado, Rossana, por levantar essa bola. Olá, Rossão. Olá, Serrão. Rossana Serrão, já estava misturando vocês dois, ó. Olá, Júlia Luci, bom demais estar com vocês, em especial com você aqui que está conosco. Vamos dar uma olhadinha nesse assunto que explodiu aí hoje de manhã. O ministro Flávio Dino, mais conhecido como ministro da lacração, agora ele pode se chamar também de ministro sem vergonha do Supremo. Por quê, Deltan? Porque ele foi flagrado num vídeo que mostra que ele perdeu a vergonha e fez campanha política no Maranhão na cara dura, o que é errado e é ilegal. Vamos ouvir o próprio ministro Flávio Dino durante uma aula magna em São Luís, no Maranhão, sexta-feira passada, mas que explodiu hoje nas redes. Ouve aí comigo e em seguida eu vou te explicar o contexto. E eu vou te mostrar 3 razões pelas quais Dino acabou de cometer crime de responsabilidade. Porque a fala dele é política partidária e deve ser punida com impeachment pelo Senado. Ouve aí. Política com seriedade. Então, uma alegria te ver, Felipe, e em nome dessa amizade eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora, que vai ficar imbatível, que é a mulher popular, viu? Foi o que eu pude ver aqui. Eu acho que só há um empecilho, ela não tem a idade constitucional ainda, né, para poder exercer esses cargos, tem que ter mais de 21 anos. E quando vocês aplaudiram o Arnaldo, eu disse, Camarão é ele é o cara. Aí vocês aplaudiram mais a Tereza. Ah, Deltan, é uma brincadeirinha inocente. Não, não é. Deixa eu te contar o contexto dessa fala inacreditável do ministro Flávio Dino. Ele estava numa aula magna, ou seja, uma aula de direito, jurídica, acadêmica. Não era lugar para falar de política, não só por ser uma aula magna de direito, mas pelo próprio fato de Dino não ser mais, em tese, pelo menos, um político, né? Todo mundo ali estava interessado em ouvir opiniões jurídicas de um ministro do Supremo. Aí ele faz essa brincadeirinha que nós assistimos. O ministro tratou o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, como candidato ao governo do Maranhão nas eleições de 2026. E ainda sugeriu para vice na chapa dele a professora Tereza Helena Barros. Gente, é muita falta de vergonha na cara, é muita falta de óleo de peroba para passar na cara de pau. Nem mesmo em evento jurídico, acadêmico, os ministros do STF resistem em fazer política, a dar pitaco na política local, a interferir. Isso é surreal e agora eu vou te mostrar as 3 razões pelas quais isso é sim política partidária. Primeiro, a primeira razão para isso é que Dino tem um imenso poder hoje como ministro do STF. Em algum momento ele vai inclusive se tornar ministro do TSE e também presidente do TSE no sistema de rodízio lá do tribunal. Os ministros supremos fazem um rodízio, eles se alternam na presidência do próprio TSE. E ele, com isso, ele tem um poder político, um poder jurídico, um poder eleitoral muito grande. E a fala dele não é apenas uma brincadeira. Revela uma preferência política pessoal de Dino muito clara por um aliado dele que hoje é o vice-governador do estado, o que gera uma desconfiança imediata de que o Dino pode interferir no processo eleitoral para beneficiar os seus aliados. A segunda razão é justamente que essa fala do Dino, ela manifesta uma preferência, a quebra de imparcialidade, que é a característica mais importante e central de um juiz. Claro que eles não se preocupam com isso, né? Porque eles são, na verdade, políticos de toga. E o próprio Lula admitiu que indicou Dino ao STF porque ele queria um político e um comunista no Supremo Tribunal Federal. E a terceira razão pela qual esse tipo de coisa é inadmissível é porque interfere na política local. E o Dino, segundo o jornal O Globo, acabou irritando um ex-aliado dele, que hoje é adversário político, que é o atual governador do Maranhão, o Carlos Brandão.
Relembrando, gente, em pleno evento jurídico, Dino praticamente lançou o vice-governador do Maranhão como candidato ao governo ano que vem. Ou seja, ele fez mais do que dar pitaco na política local. Quando a gente considera o contexto de que Dino é rompido com o governador atual, Carlos Brandão, com quem ele teve um rompimento público em dezembro de 2024, depois que o Dino virou ministro, toda essa fala do Dino passa a ter um significado bastante diferente, inclusive para a própria classe política. Por que isso, Deltan? Porque Dino é hoje um ministro do STF, ele tem poder demais, e quando ele sugere o vice-governador para se tornar o candidato ano que vem, ele está mandando um recado muito claro da preferência dele próprio, mas talvez também do restante do Supremo, do que ele quer que aconteça para os políticos locais. É nada mais, nada menos do que um recado político alto e claro, do que uma interferência política. E piora, porque ele não só sugeriu o candidato a governador, mas ele também sugeriu o professor ali como vice. É um desastre total. Se a gente tivesse um presidente do Senado corajoso, altivo, que se dispusesse a fazer o seu trabalho de controle constitucional do Supremo por meio do início de processos de impeachment, a gente não ia ter ministros ali sem vergonha como Dino se metendo na política dessa forma. E isso deveria ser respondido no Senado, porque se trata de atuação político-partidária de ministro que caracteriza crime de responsabilidade sujeito a processo de impeachment, tudo é claro falando em tese. Porque eles não são responsabilizáveis, mas nós, mortais, coitados de nós. E para fechar, eu quero que vocês me respondam a uma pergunta aí nos comentários. Responde aí para mim. O ministro Flávio Dino, por acaso, ele faz parte do executivo, do legislativo e do judiciário ao mesmo tempo? E eu faço essa pergunta porque o ministro só pode ter surtado e tido aí um conflito de múltiplas personalidades em que ele não sabe mais se ele é ministro, se ele é governador, se ele é senador. Porque quando ele faz isso, ele age como se fosse parte dos 3 poderes ao mesmo tempo: executivo, legislativo e judiciário. E tá tudo errado nisso. Isso viola a separação de poderes, o controle de um poder pelo outro, a imparcialidade judicial. A lei viola tudo e mais um pouco. E agora eu quero ouvir a tua opinião. Conta aí pra gente nos comentários o que você achou dessa sem-vergonhice do Dino. Já tem bastante gente participando aqui do chat, então vão comentando aí, pessoal, porque a gente vai acompanhando por aqui. Não esquece, se você tá no YouTube, de deixar o like no nosso vídeo, porque isso ajuda muito. E hoje tem mais um pedido, né? Na descrição do vídeo aqui no YouTube tem o prêmio IBEST, então você vota ali na Gazeta do Povo de graça. Você pode votar em até 3 categorias cada vez que entrar no site, então aproveita ali para ajudar a gente também nessa votação. Agora, Jorge Serrão, vamos voltar a falar de Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele tem comparado, né, nos discursos aí, e mais recentemente agora, então, na China, né, comparou as vitórias eleitorais no Brasil à Revolução Comunista Chinesa de 49. Lula tá lá fechando alguns acordos com a China, né, Serrão? Já fechando mais ainda, porque ele já tinha assinado aqui no Brasil de forma secreta 34 acordos que a gente não sabe quais são. Tanto que Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, está se debruçando sobre isso. Teremos em breve uma investigação, um levantamento sério sobre isso. O que pode, o que não pode, o que está dentro do critério de segurança nacional para ser divulgado ou não, qual é a característica desses acordos. Porque por que o Brasil fecha um acordo secreto? 34 acordos secretos com a China. E agora vem a informação, a comemoração tupiniquim, de que haverá 27 bilhões em investimentos chineses no Brasil. Que investimentos serão esses? A gente antecipou aqui no Sem Rodeios que há um movimento gigantesco de compra de terras por chineses no norte e nordeste do Brasil. E eles utilizam, às vezes, laranjas nessas operações. O chinesinho ali aparece como um sócio discreto no meio lá do contrato, mas a terra é comprada por eles. O que eles podem fazer com isso mais adiante? A grande intenção da China com o Brasil é criar aqui as chamadas zonas de processamento de exportação, que seriam áreas que teriam um domínio, uma soberania econômica chinesa encravada no Brasil. É como se eles vão lá perder Taiwan
e perde uma Taiwan lá e ganha dezenas de Taiwãs por aqui, em Brusundanga, em áreas estratégicas que vão interessar a eles. E, mais para frente, você ocupa a terra, você está ocupando uma região, mais adiante, você utiliza o mesmo conceito que foi utilizado pelos portugueses, por Alexandre de Gusmão, quando o Brasil estava sendo colonizado, logo depois que Portugal e Espanha se separaram, para justificar o uti possidetis, ou seja, você ocupa a terra, você é o dono dela. É isso? A gente está preparado para um negócio desse, que a impressão que dá é que esse governo petista, por várias ações, ele está preparando a secessão do Brasil, a separação do Brasil, a separação de um país que, historicamente, nossos antepassados lutaram bravamente para unificar. E aí vem o desgoverno Petralha e separa tudo que pode ser interessante para os esquemas deles. Então é bom a gente ficar de olho nisso, porque esse é um risco concreto que o Brasil corre de uma secessão. Tem gente que diz que não vai não. Brasília não abrirá mão disso. Não, Brasília abre. Brasília fica com a parte de baixo, que é rica, e deixa o Norte e Nordeste riquíssimo mais ainda para os amiguinhos aí, com quem eles estão negociando agora. Então, esse risco chinês é sério. Isso aí tem que ser levado a sério, não é brincadeira. Temos que saber a natureza desses acordos, o tipo de investimento que realmente vai ser feito por aqui, qual é a dessa turma. O que chama a atenção é que o desgoverno do PT fez a deforma tributária. E a deforma tributária, ela é exatamente a destruição da federação, que é como se fosse uma preparação para esse separatismo que virá mais lá para frente um pouquinho. Então tem que ficar de olho nisso. Isso não é teoria da conspiração, isso é a sacanagem conspiratória em ação. É concreto. O PT, os caras que trabalham ali naquele modelo, é gente absolutamente sem compromisso nenhum com o Brasil. Dane-se o Brasil para eles. Né? Eles fazem aquela banana que os personagens da antiga novela Vale Tudo fizeram para o Brasil quando fugiram do país. Não sabemos se a nova versão de Vale Tudo vai trazer a mesma exaltação da banalização, dando uma banana para a banânia, né? Já que o Brasil, há muito tempo sob gestão petista, há 25 anos sob domínio desses caras, isso aqui é uma república bananista. Essa é a grande verdade. Não queira dizer que isso aqui é um lugar maravilhoso. Não é. Um país em que 60 jovens morreram por dia, segundo o IPEA, no ano de 2023. Isso aqui é a máquina de moer gente. Isso aqui é a máquina de extermínio, de destruição da nossa população. Né? E essa violência é causada exatamente por esse esquema bandido profissional, estrutural, que é alimentado pelos corruptos no poder. E quem são os corruptos no poder? Você sabe, todo mundo sabe. Só que a sociedade brasileira permitiu que eles voltassem à cena do poder. Né? É a cena do poder mesmo? Para onde eles voltaram? Não sei. O Alckmin tinha reclamado lá atrás que a turma poderia voltar para a cena do crime. Mas cena do crime ou cena do poder, talvez o Brasil acabe sendo, no fim das contas, noves fora, nada, a mesma coisa. Então, cuidado com esses acordos que o Brasil está firmando com a China. A gente tem que lembrar que da última vez que Xi Jinping esteve aqui, a desenvoltura dele foi recebido como se fosse o presidente da República do Brasil lá no Palácio da Alvorada. Pô, Lula recebeu o cara na casa do presidente da República do Brasil. Isso tem algo simbólico. Né? Vamos receber o nosso presidente chinês em casa, porque o presidente chinês, na verdade, não é chinês, é o presidente do Brasil com Z, do Brasil dos Petralhas. Então Xi Jinping está com a bola toda. E aí Lula vem agora e complementa. Não, que nós fizemos, a minha chegada ao poder foi igual
ao Partido Comunista Chinês. O cara conseguiu se comparar em sua megalomania a Mao Tse-tung. E aí ele vem com a mentira depois, que os chineses tiraram milhões, 800 milhões da miséria, e que ele, o grande petista, Mao Stalinácio da Silva, conseguiu tirar 54 milhões da miséria. Meu Deus do céu, é a miséria da mentira sendo dita e a gente é obrigado a acreditar nessa porcaria. Mao Stalinácio, você é mau. Nota -13. E esses acordos, né, Júlia, anunciados aí pelo governo, estão bem contrários, né, às tendências protecionistas que a gente tem visto nesse 2025, né? Com certeza, né, Rossana? E qual que é o problema de a gente falar de investimento vindo da China? Diferente de quando o Estado abre, por exemplo, um processo de concessão de uma parceria, como a gente vê na parte de infraestrutura, isso é muito comum e o Brasil conseguiu se desenvolver nos últimos anos, notadamente no governo Bolsonaro, porque colocou na prática uma série de parcerias público-privada, isso com a força de Paulo Guedes. Hoje, Tarcísio também faz no estado de São Paulo, mas nesses casos a gente está falando de entes privados, de empresas que se submetem às regras do nosso país e, quando são transnacionais, a regras de outros países também. Então, é uma empresa. No caso de investimento chinês, a gente está falando de investimento do Partido Comunista Chinês. A gente tem nomes de empresas que chinesas que já se dispuseram a vir para cá, tudo bem. Mas lá na China não existe independência, não existe autonomia. Absolutamente tudo está subordinado ao Partido Comunista Chinês. Então, na prática, o dinheiro que chegar da China aqui no Brasil é dinheiro comunista. Então, eu realmente me preocupo. A ministra Simone Tebet disse: os chineses pretendem rasgar o território nacional para construir ferrovia. Sério? As ferrovias são extremamente estratégicas para um país como o nosso, de dimensão continental. A gente vai colocar isso na mão da China, de um outro país? Isso é extremamente perigoso. A nossa Amazônia já foi leiloada. As coisas são feitas assim, sem muitas discussões. A gente viu uma empresa, que é a Ambipar, celebrar um termo de cooperação, e foi anunciado lá fora, não foi nem aqui no Brasil, para fazer uma série de projetos numa área superior ao estado do Pará, com toda a riqueza de biodiversidade que existe ali, sem concorrência, sem os documentos da cooperação terem sido divulgados, até hoje não foram divulgados. E aí as coisas estão acontecendo. É claro que nós temos que querer a abertura de comércio. Essa é a defesa de uma economia capitalista, de uma economia liberal, que é aquilo que, pelo menos na nossa Constituição, tem como norte de ser. Mas isso para empresas privadas, não é para um governo chinês. Imagina o risco. Constrói uma estrada, começa a ter o domínio da estrada e consegue ter acesso a locais que hoje nós brasileiros não temos acesso. Aí daqui a pouco a gente já não consegue ter acesso mais. Qual a nossa capacidade de impor a nossa vontade no nosso território? Com o nosso exército, com as nossas forças militares completamente desfalcadas. Isso dentro deste governo se fala sobre isso. José Múcio Monteiro está pedindo mais dinheiro para as Forças Armadas brasileiras. Ele já vem denunciando isso. Nós não temos condição nenhuma de nos protegermos. Então, a gente abre o nosso território para um país extremamente rico, extremamente perigoso do ponto de vista bélico. A gente abre o nosso país para isso? Numa espécie de cavalo de Troia? Não. Investimento é bom, mas a gente tem que ver. Não é assim não, gente. É a nossa soberania. O que está sendo negociado? Quem que está ganhando o quê?
Por que não abre essas possibilidades de investimento aqui? Ah, então eu preciso fazer uma ferrovia? Abre para concorrência, com empresa brasileira disputando. Eu preciso criar uma estrada, então que se abra a concorrência. Por que tem que entregar para a China desse jeito? Aí uma pessoa que sempre defendeu supertaxação, que faz o tempo inteiro, tem uma série de medidas que dificultam, sabe, o Brasil ser um país livre, com liberdade econômica. Aí agora essa pessoa adota um discurso de conveniência, dizendo que o desenvolvimento só vem com abertura. Realmente, o desenvolvimento só vem com abertura. Mas não quando você está negociando com um país comunista, que lá não tem regra. Lá é obediência total ao Partido Comunista Chinês. Inclusive, Lula citou Thatcher, citou Reagan. Olha só que interessante, né? Que conveniente, como ele é esperto. Na hora que precisa justificar, abrir o nosso território para invasão de um outro país, porque é isso, gente. Vamos ser bem realistas. O nível de investimentos que foram anunciados é uma coisa estratosférica. É uma dominação. Então, é muito perigoso, porque nós não somos um paizinho qualquer, não. Nós temos muita riqueza, boa parte ainda não foi explorado. E aí a gente começa a pensar o porquê da estruturação das coisas, da gestão da terra no Brasil. Por que até hoje a gente vê tanta terra destinada para as comunidades indígenas e as comunidades indígenas não são donas da terra? Porque lá nos Estados Unidos, a comunidade indígena ela é dona da terra. Ela tem autorização para explorar economicamente aquela região. Aí sim, você dá autonomia para o indígena. Porque ele consegue produzir riqueza a partir do território que ele pode explorar. Aqui no Brasil, o nosso indígena, ele pode apenas coletar. Ele pode fazer uma caça, ele pode plantar, ele pode colher um fruto. Mas a exploração das riquezas do local, o indígena não pode fazer isso. Permanece nas mãos da União, certo? E aí agora o que a União faz? Abre tudo para um outro país vir aqui explorar. É um jogo óbvio que está sendo jogado agora. E um jogo extremamente perigoso. Eu espero que as assessorias de deputados e senadores que estejam nos acompanhando agora percebam a gravidade do que está acontecendo e já comecem a fazer pedido de requerimento de informação. Não dá para abrir desse jeito. A nossa Constituição, ela é muito clara. Quando se trata, artigo 173, quando se trata de área de exploração econômica estratégica para o nosso país, a gente não pode abrir desse jeito. A gente tem que se preocupar com a soberania e a proteção do nosso território. Temos que querer desenvolver? Sim. Atrair investimentos? Sim. Mas não pode ser assim, de mão beijada para um outro país, como está acontecendo, não. Que Lula sempre foi amigo de ditador, sempre apoiou países comunistas, ditadores comunistas, a gente sempre soube disso. Agora, aceitar que eles venham para cá e dominem dessa maneira é inaceitável. Deltan, importante esse finalzinho da fala da Júlia, né? Porque acho que é bem sobre isso que você quer falar também, né? É assim, é uma vergonha mundial. Lula emporcalhou a imagem do Brasil 3 vezes na Rússia e na China, isso só na última semana, como eu vou te mostrar agora, detonando a reputação do Brasil e vinculando o nosso país com o que aconteceu de pior na história do mundo. Então, olha, se prepare para ter arrepios. Preciso fazer aqui um alerta de gatilho para você que sofre com o sofrimento humano e fica até o fim, porque a terceira vez, a de hoje, foi a pior de todas. O Lula fez isso 2 vezes durante a visita oficial à Rússia e uma vez hoje, nessa segunda-feira, durante a visita oficial à China. Vamos direto ao ponto. A primeira vez que o Lula emporcalhou a imagem do Brasil nesta última semana apenas foi com uma viagem absolutamente vergonhosa que o Lula fez à Rússia do Vladimir Putin para comemorar vitórias militares da Rússia. Eu vou repetir. Lula, presidente do Brasil,
Ele foi encontrar o Putin para comemorar as vitórias militares da Rússia, num contexto em que a gente não está falando apenas de contribuição da Rússia para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, o que foi de fato importante, mas também carregou uma história vergonhosa, porque ali eles praticaram estupros em série em Berlim. Eu tive na Alemanha há pouco tempo e lá eu vi a história viva das atrocidades praticadas pelos russos na Alemanha. Crimes bárbaros, inclusive em campos de concentração, que os russos assumiram depois dos alemães. Antes eram usados contra os judeus e passaram a ser usados pelos russos contra os seus inimigos. E mais, não dá para ignorar o contexto geopolítico atual, em que a Rússia está em plena guerra contra a Ucrânia, e em que Putin é o responsável direto pela invasão e pela morte de milhares de ucranianos, a ponto dele ter sido condenado pelo Tribunal Penal Internacional por genocídio, por conta da política russa de sequestro de crianças ucranianas, que depois são doutrinadas pelo governo russo. Olha que loucura, gente! Olha, teve esse vídeo super rápido do encontro, que nos dá uma vergonha ao ver o tamanho do sorriso do Lula e da Janja ao encontrar e abraçar um assassino como se fosse o seu melhor amigo. Inacreditável, flores de sangue. E a segunda vez que o Lula nos humilhou, nessa semana apenas, foi com suas companhias e com as suas amizades. Quem que tava aí nessa viagem? Gente, estavam os piores ditadores do mundo. Aí surgiu a fotinha maravilhosa do Lula com os maiores ditadores fascínoras do mundo, e eu vou ler os nomes aqui para você, porque são todos dificílimos, e me corrijam aí nos comentários se eu pronunciar de modo errado. Ó, a gente tem aí o Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, que liderou um golpe de Estado. A gente tem o Sissoko Embaló, de Guiné-Bissau. Tem o Abdel Fattah al-Sisi, que é ditador do Egito. A gente tem o Mnangagwa, do Zimbábue, acusado de fraudes eleitorais. E, por fim, o Denis Nguesso, do Congo, que está no poder desde 1979. Gente, que belas companhias, hein, Lula? É para combinar com outra foto do Alckmin, com os líderes dos Houthis, da Jihad Islâmica, do Hezbollah e do Hamas. Olha aí, que coisa bonita, hein? O Alckmin com esses líderes de grupos altamente questionáveis aí, para dizer o mínimo. É para combinar com o Alckmin, né? Lula e Alckmin se merecem. E aproveitem, viu, gente, que a gente só vai poder usar essas fotos agora, nesse ano de 2025. Você pode ver agora elas, porque elas agora estão liberadas. Mas quando chegar em 2026, aí o TSE vai proibir tudo e vai te multar se você disser que Lula é amigo de ditadores, como fez no passado. E agora, em terceiro e último lugar, e pior, o Lula acabou de nos envergonhar na sua visita oficial à China ao comparar as vitórias eleitorais dele mesmo com a Revolução Comunista Chinesa de 1949. Olha o absurdo que o Lula falou. Vou ler aqui, entre aspas. Ele disse: é a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa de 1949. O que valeu nessas eleições do Brasil é provar que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. Gente, só pode ser piada e piada de mau gosto. Isso aqui só pode ser deboche do Lula. O comunismo na China, ele matou mais gente do que o Holocausto. O Mao Tse-tung, o líder da Revolução Comunista Chinesa, ele colocou em prática políticas públicas que causaram fome extrema entre os chineses. Mais de 45 milhões de pessoas morreram entre 1958 e 1962. 4 anos, 45 milhões de pessoas, 10 milhões por ano, 1 milhão por mês, no que ficou conhecido como a Grande Fome de Mao. E não foi só de fome. Chineses morreram em espancamentos, em tortura, em trabalho excessivo. Para vocês terem uma ideia, para comparação, na Segunda Guerra Mundial inteira morreram 55 milhões de pessoas. Isso sem falar também na Revolução Cultural do Mao, que também matou milhares e milhares de pessoas. A morte sistemática de chineses para o comunismo foi um dos 3 mais horripilantes eventos do século XX, ao lado do Holocausto e dos gulags soviéticos. Então, Lula, é um assinte, é uma ofensa aos brasileiros você se comparar com a Revolução Comunista Chinesa. Você emporcalha, suja, enlemeia o Brasil. Que humilhação para o nosso grande país.
E agora eu quero ouvir a opinião de vocês que estão aqui conosco. O que vocês achou dessas... O que vocês acharam dessas 3 vezes em que Lula envergonhou o Brasil? Qual dessas 3 foi a pior delas? Conta aí pra gente nos comentários. É isso, participe aí do programa, não esquece de deixar aquele like ali, ó, e de votar na Gazeta do Povo no prêmio IBEST. Agora, Serrão, vamos falar aqui um pouco da política nacional, aqui dos relacionamentos do Lula, né, com o Congresso, porque Lula e Alcolumbre, eles estão se desentendendo com relação, ou estão se entendendo, né, com relação à anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, né? Claro, Lula não quer anistia. Alcolumbre, desde o começo, sempre deixou muito claro que não tem que ter anistia coisa nenhuma. O presidente Hugo Mota é que está ainda meio que no meio termo. Primeiro, ele tentou tirar a prioridade para a anistia, depois ele viu que o governo podia dar uma volta nele, e aí ele hoje está numa posição de meio do caminho. Mas ele está pensando, está tomando cuidado também com a questão da soberania parlamentar, porque ele viu que poderia sobrar até para ele, para a família dele, podia levar uma traulitada, então o pragmatismo mostrou para ele que é preciso ter cuidado. Então há uma grande parte de parlamentares, inclusive do Centrão, que acreditam que Hugo Mota vá trabalhar com mais seriedade essa questão da soberania do parlamento. E quando a Câmara decide por 315 votos que deveria ser suspenso o processo contra o deputado federal Alexandre Ramagem, no caso do 8 de janeiro, e o Supremo Tribunal Federal decide isso pela metade, diz que aceita, mas aceita pela metade, de que ele continua respondendo ao crime de abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de tomada do poder e organização criminosa, e do resto ele acaba sendo liberado benevolamente pela decisão do Supremo. Então, essa relativização do artigo 53 da Constituição, instituindo aí uma espécie de artigo 26,5, né, da Constituição, que não existe, evidentemente, mas a interpretação suprema nos leva a acreditar exatamente nessa aberração. Então vai ter que ter uma resposta do parlamento para esse caso. Mas cadê a resposta? O parlamento essa semana tirou um recesso branco. Então, o que poderia ser uma resposta essa semana, não virá essa semana. Mas mais adiante ela tende a vir. E vai ter que vir, não tem outro caminho. Como a questão da anistia, ela é inadiável. Por isso que é muito interessante que a gente coloque em debate a proposta mais racional feita até agora, que foi apresentada pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho, de que junto com a aprovação da anistia, ou independentemente até da anistia, seria necessário hoje um movimento para que se revogasse ou se revogassem os artigos 359L e M do Código Penal, que foi incluído no Código Penal pela chamada Lei do Estado Democrático de Direito, aquela que substituiu a Lei de Segurança Nacional, mas que de democrática e nem de Estado de Direito tem muito pouco. Ela é mais um entulho autoritário que substituiu, em tese, a Lei de Segurança Nacional, em vigor desde 1983, em sua última versão, que seria o entulho da ditadura militar. Aí a ditadura dos militantes nos impôs essa lei do Estado Democrático de Direito, que levou todo o bolsonarismo que estava lá no 8 de janeiro para cadeia, condenado, punido, perseguido, multado, né? O que você pensar mais que possa ser feito, ainda pode ser feito com a turma do 8 de janeiro de maneira absolutamente injusta. Então, o caminho para resolver seria simples. O Congresso aprova a anulação, a revogação desses artigos. E aí, o que inventaram como crime deixa de ser crime. Não é mais crime, não pode punir ninguém pelo crime que não houve. Aliás, não houve esse crime que é atribuído aos acusados e condenados e multados no 8 de janeiro. Simples essa história. Então, esse era um movimento que o Congresso poderia fazer junto com a aprovação da anistia
através de uma proposta de emenda constitucional, que aí dificultaria para o próprio Supremo, porque ele só poderia considerar inconstitucional aquilo que ferisse cláusula pétrea da Constituição. Mas, como a anistia não fere cláusula pétrea da Constituição, ela não poderia ser considerada inconstitucional pelo Poder Supremo. Então, esses assuntos estão na pauta do dia. O parlamento tinha que estar discutindo isso, mas está no recesso branco, né? Não, isso aqui é uma grande brincadeira. Então a gente tem que levar o Brasil mais a sério. O governo do PT não quer que isso seja discutido, não quer CPMI de INSS, não quer anistia. Eles só querem o quê? Aparelhar a máquina do Estado para a turma deles se dar bem. É a única coisa que eles querem. Eles só querem ver os seus aliados fazendo corrupção e depois eles dizerem, como o Lula disse, que não, a culpa de tudo lá do governo Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. Bolsonaro é culpado de tudo. É muita cara de pau, Stalinácio. Para com esse negócio, rapaz. Tanta mentira já não está dando mais para a maioria que pensa um pouquinho do povo brasileiro aguentar. Está muito chato, tanta bobagem, e agora está ficando feio. Isso que você fez na viagem à Rússia e à China, entregando o Brasil de mão beijada para a turma da tirania, para a turma da roubalheira, para os chineses capimunistas, isso é imperdoável, Lula. Você vai entrar para a história como o mega entreguista do Brasil, como aquele presidente que Leonel Brizola lá atrás disse que era capaz de pisar, era um sapo barbudo capaz de pisar até no pescoço da mãe para conseguir tudo o que quer. Brizola hoje deve estar rolando no túmulo de ver tudo que você está fazendo. E o pupilo dele, o grande Carlos Lupe, na Previdência Social, com um trabalho que, no mínimo, deixou roubarem os aposentados, Brizola deve estar completamente enlouquecido no além ou onde ele estiver. Cuidado que uma hora o velho caudilho pode voltar aí para puxar o pé de vocês ou convocá-los para a seleção brasileira da eternidade, que pode ser no céu, pode jogar no céu ou pode jogar no inferno. Deixa eu registrar aqui que tem bastante gente comentando no chat. O Ducildo falou que o Lula tem que pedir urgente a CPI. A gente estava falando sobre INSS, né? Que o governo está querendo colocar panos quentes aí. Então ele diz, o Lula tem que pedir urgente a CPI, já que ele disse que a culpa foi do Bolsonaro. É isso, né? Assim a gente acaba apurando de quem foi de fato a culpa. A Nádia Monteiro falando, meu Deus, quanta notícia grave. Obrigada por nunca esconderem as verdades. É isso, então, você que acompanha a Gazeta do Povo. A Gazeta tem coragem de falar o que realmente acontece. Então comenta ali no nosso chat, participa com a gente, deixa o like ali no nosso vídeo no YouTube, porque isso ajuda bastante. Agora, Deltan, qual que é a sua análise aí dessa relação governo-congresso com relação à anistia aí dos condenados pelo 8 de janeiro? Olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tem uma razão secreta para o seu projeto de anistia, que eu vou contar agora para você qual que é. E Lula sacou essa razão secreta e ele está irritadíssimo com Alcolumbre. A essa altura do campeonato, você já sabe, quando a gente discute anistia, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele está preparando um projeto alternativo ao PL da anistia para apresentar no Senado. E isso envolve reduzir as penas dos réus do 8 de janeiro e aumentar as penas dos líderes e mentores do golpe de Estado. Isso vai acabar não prejudicando o Bolsonaro agora, porque a mudança da lei penal, quando você piora as penas, isso não pode retroagir para atingir o que já aconteceu no passado. Então o Bolsonaro ele continuaria a ser julgado de acordo com as penas atuais, mas ele também não vai ser beneficiado. Porém, esse projeto aí alternativo do Alcolumbre, que vem de um acordo secreto com o STF, com o aval de Moraes e do Barroso, e que está sendo escrito pelo Rodrigo Pacheco, esse projeto ele tem outra razão secreta, que é uma razão que irritou Lula profundamente. E antes de eu te mostrar essa razão secreta, que é um pouco de suco de Brasil, bora entender a irritação do Lula. É o seguinte, gente, o Lula ele é o maior adversário desse projeto do Alcolumbre dentro do governo por dois motivos.
O primeiro motivo é que o Lula é totalmente contra qualquer tipo de anistia. E ele enxerga essa iniciativa do Alcolumbre como uma forma de passar pano para os réus do 8 de janeiro, que o Lula vê como golpistas. Mas isso aí do Alcolumbre passar pano não tem nada a ver, porque o Alcolumbre não tem amor nenhum pelos réus do 8 de janeiro. Ele não tem interesse nenhum em passar pano. O interesse do Alcolumbre é outro. O interesse dele, junto com o Supremo, é esvaziar o projeto da anistia da direita, porque eles sabem que a direita tem os votos para aprovar esse projeto e o STF quer se ver livre da pressão, não quer dar essa vitória para o bolsonarismo e ainda não quer ter o risco de ser aprovado algum projeto que pode acabar impactando e beneficiando o Bolsonaro. Essa é a verdade. Mas é o segundo motivo pelo qual o Lula é contra esse projeto que tem irritado mais o Lula. E que também é a razão secreta de Alcolumbre ter planejado esse projeto. E aí sim, agora é puro suco de Brasil. É de dar nojo. Qual é, Adilton, essa razão secreta? Olha, a razão secreta do Alcolumbre e o motivo maior da irritação do Lula é uma coisa só. O projeto ele seria uma forma de Alcolumbre criar dificuldade para vender facilidades. Me diga se isso não é suco de Brasil. Ou seja, é uma forma do Alcolumbre chantagear, pressionar, extorquir o governo por aquilo que ele sempre quer. Mais cargos, mais verbas, mais emendas. Especialmente agora que o ex-ministro da Educação, Juscelino Filho, caiu. E ele tinha ali a influência direta do Alcolumbre, inclusive com a indicação pelo Alcolumbre, de cargos dentro do ministério. Inclusive, o governo Lula ele tem enxergado o Alcolumbre como alguém de apetite insaciável, mais voraz do que o próprio ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi o pivô do impeachment de Dilma Rousseff, depois que o governo Dilma resolveu passar a perna em Cunha e apoiar outro nome para a presidência da Câmara. Ele, aliás, Eduardo Cunha, que quer voltar agora candidato, que está na dúvida se vai voltar por Minas Gerais ou por São Paulo. Ele que foi pego com contas bancárias do exterior, recebendo milhões da Lava Jato. Mas isso tudo é uma outra história. Ele, aliás, inclusive, que está sendo livrado e tendo a sua impunidade garantida pelo STF, como vários outros pegos se lambuzando de dinheiro público na Lava Jato. Mas, como disse, essa é uma outra história. Vamos voltar para a nossa. O Lula, ele não quer nenhum tipo de anistia. E ele já está fazendo as contas do que ele vai ter que oferecer para o Alcolumbre para derrubar a iniciativa do próprio Alcolumbre. E por outro lado, se a pressão da direita pela anistia aumentar e ficar irreversível, como a gente quer que fique, o que o Alcolumbre vai fazer? Ele vai poder oferecer o seu projeto alternativo ao governo Lula como uma espécie aí de boia de salvação, dizendo, olha, se vocês apoiarem o meu projeto e a gente aprovar ele, a gente enterra a anistia da direita e a gente acaba com essa discussão. Só que a questão é, o que o Alcolumbre vai cobrar de Lula por essa solução milagrosa? Seja enterrar o próprio projeto, seja oferecer o seu projeto como uma boia de salvação, se o projeto da direita avançar e ficar irreversível. Olha, pouca coisa que o Lula vai ter que entregar é que não vai ser. E a única certeza que nós temos, e que Lula também tem, é que o Centrão sempre ganha. É como a banca do cassino. E a fatura vai ser altíssima. E por isso que o Lula é contra esse projeto. Agora eu quero ver a sua opinião. O que você acha que vai ser a fatura que o Alcolumbre vai cobrar, hein? Conta aí pra gente, a gente quer ouvir a sua opinião. Não deixe de participar aqui, claro, de assinar a Gazeta do Povo. Eu quero chamar agora, porque já que a gente está falando de anistia aí a quem foi condenado pelos atos do 8 de janeiro, enfim, a quem está respondendo ainda sobre essa questão, no final da semana passada a gente teve no Café com a Gazeta, que é o programa que vai ao ar a partir das 7 horas da manhã aqui no nosso canal no YouTube, um depoimento bastante importante. E a gente vai chamar um trechinho agora para você que não acompanhou ainda poder ouvir o que uma pessoa que já passou por um processo aí, foi condenada, disse em entrevista ao vivo aí para o Guilherme Oliveira, que apresenta o Café com a Gazeta. Vamos ver um trechinho desse depoimento. Eu estava, inclusive, olha, de chinelos Havaiana. E com a camiseta escrito a minha cidade, tudo, camiseta amarela, Deus, Pátria, Família, Liberdade. Como eu, iria fazer alguma coisa errada? Jamais, não tenho antecedentes criminais, nunca tive. E ali, para minha surpresa, nos cercaram por trás, né? Todos que estavam ali, cadeirantes, catadores de latinha, tudo, vendedores ambulantes, pessoas idosas, cadeirantes,
nos cercaram e nos forçaram através de bomba, gás, foi uma guerra, parecia uma coisa assim, sabe? Parecia que não estava acontecendo aquilo. Estava tudo tranquilo, de repente, aquele monte de policiais atrás, cavalaria, 2 helicópteros em cima também, jogando tiros e tudo mais, foi uma coisa assim, estarrecedora. Nunca, jamais pensei em vivenciar isso. E ali eles nos forçaram, através de gás, de pimenta e tudo mais, a entrar no prédio. E eu com muito medo, de chinelo havaianas, né? Com medo de me machucar, porque tinha vidros lá, tinha água no meio de vidro. Foi uma coisa assim, muita gente chorando, muita gente sendo agredida. Uma situação surreal que não tem como esquecer. E ali eles falaram para a gente ficar em segurança, que eles iam nos tirar dali em segurança. Mentira, ficamos horas e horas ali, né? Horas e horas, muita gente orando. O que eu tinha nas mãos era um celular descarregado e minha bandeira aqui, essa bandeira aqui, ó, que eles me prenderam com essa bandeira. E foi isso, 7 meses presa, sem saber o porquê, injustamente, e sendo taxada como terrorista, armada. Processos é o que não falta, né? E eu queria saber que arma é essa, né? Que arma é essa que eu portava? Se era só uma bandeira e um telefone descarregado. E não ia participar de manifestação do dia 8, e sim do dia 9. Foi uma coisa assim surreal que aconteceu. Sofri demais no presídio, sofri muita tortura psicológica e física também. Então não foi fácil o que nós vivemos naquele lugar. É isso, né, Júlia? Essa senhora Fátima, né, contando que ela esteve em Brasília, então, no dia 8 de janeiro, mas que ela ia participar de uma manifestação pacífica no dia seguinte, no dia 9. E assim que ela desceu do ônibus em que ela vinha, né, com o pessoal de Santa Catarina, aconteceu isso. Ela foi cercada pela polícia, tinha helicóptero e bomba, enfim, e que ela foi orientada a entrar, então, na sede aí dos 3 poderes para poder se proteger. E acabou sendo presa, ficou 7 meses presa, ela está exilada, inclusive, né, porque não sabe o que fazer da vida. E assim é o caso de muitas outras pessoas, né, Júlia? Exatamente, Rosana. A gente conversa com muitas pessoas que ou estiveram próximas ali, estiveram algum período no QG, como tem algumas pessoas relacionadas que foram presas. E o que eu posso te dizer, Rosana, é que vai ter que ser necessário trocar este governo, abrir um outro momento político no Brasil para essa história ser efetivamente investigada. Mas o que a gente pode dizer é que é tudo muito estranho, né? Nós temos notícias de que as pessoas que estavam no QG foram orientadas por alguns policiais a entrarem no ônibus, e esse ônibus levou as pessoas para a praça ali dos 3 poderes, e já havia um grupo de pessoas que já tinha feito a invasão. Então houve uma mistura dos 2 grupos, mas tudo muito estranho, sabe? Mas é um tema, infelizmente, que é até difícil para a gente comentar, porque hoje existe sim uma perseguição, né? Falar sobre esse episódio do 8 de janeiro no Brasil é algo extremamente arriscado. E a gente precisa sim ter a oportunidade de montar esse quebra-cabeça. Agora, esse questionamento que essa senhora trouxe, eu quero nesse momento me solidarizar com ela, não consigo imaginar o tamanho da dor dela. Ser preso deve ser horrível, mas ser preso por algo que não se fez deve despertar um sentimento assim de raiva, de ódio tão grande que é horrível, é um trauma eterno para o resto da vida, não apenas para ela, mas para toda a família dela também, né? Mas quando ela questiona quais eram as armas que eu portava, esse é o questionamento central. Porque a lei que trata da tentativa de golpe no Brasil, ela estabelece como obrigatória a violência, atos violentos, mediante atos violentos. Como é que pode ter sido pensado, gente,
em dar uma tentativa de golpe sem arma. É incrível, sabe? É só uma população realmente muito ignorante para comprar uma tese dessa. Porque não era só para a direita brasileira estar revoltada com tudo isso, não. Era a população. É tão óbvio que tudo isso está sendo utilizado para relaxar a aplicação de lei no Brasil, para relaxar o respeito à Constituição, porque em nome da defesa da democracia você está rasgando a Constituição. Então a luta, na realidade, é hoje de um Estado consubstanciado em 3 poderes, notadamente no judiciário, 3 poderes, mas 2 poderes que podem fazer tudo o que querem, que é o executivo e é o judiciário. E o povo em si está perdendo a sua proteção, porque quando um advogado não consegue atuar, é o cidadão que fica sem proteção. Quando a Constituição não é obedecida, é o cidadão que fica sem proteção. Quando você tem a linha opositora, seja no Congresso, seja na linha da imprensa, sendo perseguida, é o povo que fica sem proteção. Então, aquela situação ali do 8 de janeiro foi criada. Não sabemos quem participa. Quem foi que deu a ordem de colocar essas pessoas dentro desse ônibus, por exemplo? Alguém sabe responder essa pergunta? Quem é? Desculpa, Rosana. Não, são perguntas que não têm resposta. E as pessoas estão sendo mantidas, muitas delas presas, para exatamente subsidiar ainda a implementação dessa teoria. Inclusive, ontem, Dia das Mães, muitas mães presas. Mães de crianças, mães de adolescentes, avós. Famílias devassadas só para manter essa narrativa viva. Agora, eu tenho plena convicção, havendo a troca do momento político, essa história vai ser efetivamente investigada e a gente vai saber exatamente quem é que coordenou tudo isso. Eu tenho as minhas suspeitas, mas a gente não pode afirmar nada agora. Mas que há uma injustiça instalada, é. Que foi uma situação super estranha, foi. E esses depoimentos, como dessa senhora, é muito importante, Rosana, que sejam divulgados, porque mais pessoas vão ter acesso à estranheza do 8 de janeiro e, consequentemente, todas as injustiças decorrentes desse dia. Bom, já que a gente está falando da atuação do STF, vou pedir para o Deltan comentar também, porque o Supremo tem descumprido prazos da Lei de Acesso à Informação, né? Omitiu dados de viagens de ministros nas aeronaves da FAB, né, Deltan? É assim, Rosana, antes de comentar esse caso aí da omissão do Supremo, do Supremo escondendo os dados dos jatos da FAB, eu queria ler alguns comentários aqui que o pessoal fez em resposta à minha pergunta no último comentário, quando eu estava falando aí do caso Alcolumbre, o que ele vai pedir do Lula, o que o Lula vai dar para ele, qual vai ser a fatura aí que vai ter que ser entregue. E eu vou ler aqui para vocês alguns comentários aqui, ó. O Marcos Andrei Casagrande, ele disse, olha, claro, Alcolumbre sabe que com Lula a conversa é cabulosa. Lula sabe negociar daquele jeito, né? O Davi Souza, ele disse, a fatura é mais cargos. Certíssimo, Davi. O Francisco Carlos, ele disse, o Alcolumbre é frio e calculista. Eu tenho essa leitura também. A Tânia Cavalcante disse, desgoverno comprometido com troca de favores. Olha, se ficar em troca de favores só, melhorou bastante do mensalão e do petrolão, viu? O Balbino Santana disse, o Centrão tá mais sujo do que pau de galinheiro. É isso aí, Balbino. O Centrão é o grande problema do Brasil. Exatamente. Bom, Rosana, você me perguntou então sobre o Supremo Tribunal Federal escondendo os seus dados. E o que eu tenho a dizer para vocês é finja a surpresa. Finja a surpresa, porque o Supremo Tribunal Federal violou a lei e ele está escondendo informações sobre voos de ministros em jatinhos da FAB. Esse é o tribunal onde existe total transparência, como disse o ministro Barroso recentemente, não é? Peraí, mas se tem transparência, como assim que está escondendo informações? Então, gente, é só para fingir surpresa mesmo, porque isso não nos surpreende em nada. Só a Folha de São Paulo, que acusou isso hoje, é quem ainda fica surpresa com as ilegalidades dos nossos ministros supremos. Eu vou te mostrar duas coisas agora. Primeiro, como o Supremo está violando a lei e escondendo dados sobre quais ministros viajaram em jatinhos da FAB.
E em segundo lugar, eu vou mostrar para você como que o 8 de janeiro virou desculpa perfeita para aumentar os privilégios dos ministros do Supremo. E eu vou lembrar para você um caso, um episódio que vai te deixar extremamente revoltado. Bora então para o primeiro ponto. O que está acontecendo é o seguinte: hoje pela manhã, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem que viralizou mostrando que o Supremo está escondendo dados sobre viagens dos ministros em jatinhos da FAB. Por que isso é importante? Porque a própria Folha de São Paulo, algum tempo atrás, tinha descoberto que a maior parte das solicitações de aviões da FAB partiu de ministros do Supremo, que realizaram pelo menos 154 viagens desde 2023 até o final de fevereiro de 2025. E pasme, a maioria dos voos, 110 desses voos, levou só um ministro. E tudo isso sendo pago por mim, por você, por nós. E lembre-se que um voo desses de jatinho da FAB tem um custo que fica entre 100 e 200 mil reais. Ou seja, isso dá mais de 25 milhões de reais em uma conta aproximada. E agora, mesmo depois do STF ter sido questionado pela Folha de São Paulo, com base na lei de acesso à informação, com base na lei que o STF é obrigado a cumprir, sabe o que aconteceu? O Supremo violou a lei, finge a surpresa, violou a lei de acesso à informação, deixando passar em mais de um mês o prazo legal para responder à Folha. E pior, o Supremo, que deveria ser o primeiro a dar exemplo de transparência, não revelou quais ministros solicitaram os jatinhos da FAB e se recusou a dizer por quanto tempo essas informações vão ficar sob sigilo. Ou seja, além de pagar a conta, pagar com o dinheiro dos nossos impostos esse luxo milionário para os ministros que podem viajar ao mundo de jatinho da FAB se quiserem, nós não temos sequer o direito, como sociedade, de receber informações básicas sobre esses gastos. Eles fazem o contrário do que eles pregam. Uma vez eu ouvi o ministro Barroso, o presidente do STF, dizer algo que se aplica exatamente a essa postura do STF. No Brasil, o mau exemplo vem de cima. E aí eu lembro também do ministro Barroso comentando durante a visita do Pedro Vaca, Vila Real, que tudo no Supremo é feito com a mais absoluta transparência. Ele que disse que o Brasil precisa fazer com que mentir volte a ser errado novamente. Ele que disse que quer recivilizar o Brasil. Que tal nós começarmos cumprindo a lei no STF, hein? Que tal nós começarmos recivilizando o STF? Aí senta na cadeira que isso aqui é o que vai te deixar mais revoltado. Bora comigo para o segundo ponto e no fim eu vou te lembrar algo extremamente indignante. Olha, essas viagens todas, elas sequer deveriam estar acontecendo, porque antes de 2023, só o chefe do poder que podia requisitar aviões da FAB. O presidente da República, do Congresso, do STF, só que em 2023, Lula passou a emprestar os jatinhos da FAB para todos os 11 ministros do Supremo que quisessem. E sabe qual foi a justificativa? Que os ataques do 8 de janeiro deixaram as autoridades sob maior risco. E você não ouviu errado. Olha que o cenário perfeito para eles, hein? Além de eles usarem o 8 de janeiro como boi de piranha para aumentar a repressão no Brasil com brutalidade, abusos, censuras, as investigações ilegais e as penas exageradas aos réus do 8 de janeiro, agora o 8 de janeiro virou desculpa perfeita para aumentar mordomias, privilégios dos ministros. E os abusos, eles mandam um recado muito claro para qualquer um que queira até protestar contra isso. E aí eles usam o 8 de janeiro como uma justificativa não só para os abusos, para silenciar as críticas, mas para dobrar os abusos. Para andar à torto e direita com o jatinho da FAB. E depois que alguém andou de jatinho da FAB, quem vai querer voltar a usar avião comercial como um mero mortal, hein? E por isso eles não encerram os inquéritos ilegais do Supremo, como das fake news. E aí eles não têm interesse em abrir mão do poder de julgar os réus do 8 de janeiro no STF, mesmo sem ninguém ali ter foro privilegiado, porque eles querem concentrar poder, manter o Brasil sob rédea curta, controlar a narrativa, manter a sociedade refém desse clima de ameaça constante, para dizer que eles estão sempre inseguros. Veja bem, que a democracia está constantemente ameaçada, que o Estado democrático de direito está em perigo, exige uma vigilância permanente e jatinhos para ministros do STF. Isso dá a eles poder, dinheiro, mordomias, privilégios sem fim. E como eu prometi, eu vou te relembrar algo revoltante.
Com o mesmo tipo de justificativa, Toffoli gastou 100 mil reais com diárias de um segurança na Europa, em Londres e Madrid, entre abril e começo de maio do ano passado. E aí, como ninguém é de ferro, o mesmo Toffoli, no final do mesmo mês, foi assistir a final da Champions League na Europa e o STF pagou mais 39 mil reais para os seus seguranças. Olha, se ele quer ir de jatinho, ir de cruzeiro, comprar um cruzeiro, ir sozinho no cruzeiro inteiro, de rei para a Europa, assistir Champions League, fazer o que ele quiser, problema dele, ele tem todo o direito de ir, mas não com o meu e com o seu dinheiro. Se você também está indignado, deixe seu comentário, senta o dedo no like e eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o estado de exceção do Brasil vai acabar quando? Você acha que os ministros do STF se beneficiam desse estado de exceção? Conta aí pra gente nos comentários. Vamos ver agora Jorge Serrão, porque a Gazeta do Povo, né, Serrão, acompanha isso também muito de perto. Tem coluna do... Ai, que eu perdi aqui, peraí que eu vou abrir aqui, ó. O Lúcio Vaz falou sobre isso já há bastante tempo, ó, vem acompanhando também esses voos aí feitos com a FAB, né, pelos ministros do STF. Criaram até a expressão FABTUR, né, que é o que designa esse grupamento especial de transporte de autoridades que a Força Aérea Brasileira tem. Que hoje ele acaba servindo para quê? Para, na prática, atender autoridades que estão aí com problemas, que não conseguem viajar, pegar um voo comercial sem levar uma vaia, ou ela também atende ao próprio interesse na formação dos pilotos da FAB, já que esse grupo dá a eles a quilometragem aérea necessária para que eles depois, quando se aposentarem, quando deixarem a Força Aérea Brasileira, tem quilometragem acumulada, tem milhagem acumulada, vamos dizer assim, horas de voo no currículo, para justificar a sua contratação pelas maiores e melhores empresas aéreas do mundo. Só que isso é um investimento da FAB, investimento do dinheiro do cidadão brasileiro no militar, que depois acaba tendo aí a condição privilegiada de ser um grande profissional no meio não público, mas no meio da aviação comercial. Então, é uma distorção, acaba sendo uma distorção. E aí, em vez de você ter a FAB com uma estrutura enxuta para focar no seu sistema de proteção aéreo do Brasil, você acaba tendo uma FAB que vira transporte com mordomia para autoridades públicas e agora com segredinho, que você não pode saber quem foi em determinada viagem, se for, no caso específico, o ministro do Supremo. Eles podem guardar sigilo sobre quem foi e quem vai com eles na viagem. Então, isso é absolutamente inconstitucional. Isso é absolutamente contra o artigo 37 da Constituição, que tem o princípio da publicidade da coisa pública. Então é inacreditável que o guardião da Constituição viaje numa inconstitucionalidade. Isso só acontece com o Brasil. Tinha uma expressão antiga do futebol, né? Diziam que determinada coisa só acontece com Botafogo. Não. No mundo, além do futebol brasileiro, a gente tem coisas que só acontecem com a administração pública brasileira. Ela consegue ser inacreditável. Ela opera para ela mesma, olhando o seu próprio umbigo, vendo o benefício de seus Barnabés, de seus ocupantes de função pública, de cargo público, de emprego público. Então, isso é hediondo para o cidadão brasileiro que paga imposto, e paga muito imposto. Gasta o dinheiro que não tem para financiar uma máquina estatal gastadora, perdulária, desperdiçadora de recursos e, pior, muitas vezes esse dinheiro pode estar até ajudando a patrocinar corrupção. Dinheiro mal usado. Esse caso da aviação de transporte de autoridades é bem esse caso. A gente, se aqui fosse um país sério, a gente primeiro desenvolveria a nossa aviação regional para ter voos baratos para todo mundo. E se
a seriedade realmente imperasse, qualquer autoridade iria utilizar o mesmo voo que é utilizado por qualquer cidadão, com conforto, pontualidade, preço bom, né? Mas não é isso que acontece no Brasil. Não temos um sistema aéreo, um modelo que atenda a população. Viajar de avião acaba sendo um privilégio caríssimo. Você tem que viajar a trabalho, você torra o seu dinheiro, você prejudica as empresas, prejudica os negócios, poderiam ter um desenvolvimento muito melhor, e o Barnabé da máquina pública pode viajar de grátis pela FABTour. Então, isso é completamente equivocado. Isso não deveria existir, mas do Brasil dos privilégios, quem ousa acabar com essa voadinha para lá e para cá? Então, vamos de mal a pior, voando baixo na impunidade, voando baixo com a incompetência, voando baixo com os privilégios para os donos do poder. Nota -13. Quem que não quer, né, Júlia, voar com esses privilégios aí, porque ninguém merece, né, ficar naquelas filas no aeroporto, viajar apertadinho naqueles bancos, né, com as viagens internacionais. Pena que é com dinheiro público, né, aí não dá, né, Júlia? Além de ser com dinheiro público, a gente precisa entender também a motivação, né? Então, se o interesse da autoridade é privado, como o Deltan muito bem colocou aqui, eu vou assistir a um jogo, então não faz sentido o povo brasileiro bancar por isso, certo? Agora, viajar dentro de aviões da FAB tem uma série de facilidades, não é só não pegar a fila, mas também não ter a sua bagagem vistoriada, certo? A bagagem entra, não passa por raio-x, nada, né? Você não precisa declarar nada do que está ali. Então, existe muito mais liberdade dentro de um voo feito pela FAB. E nós, como brasileiros, temos o direito de saber quem é que está em cada um desses voos, quem é que está acompanhando quem. Se aquela autoridade foi fazer o quê? Por que que ela está levando aquela pessoa? A gente viu recentemente a namorada de uma autoridade ter o seu nome omitido na lista de pessoas que foram ali para a posse do novo Papa, né? Não havia sido informada anteriormente. Então a gente percebe que está meio solto, para dizer o mínimo, essa organização dos voos realizados por aviões da FAB. Lembrando, inclusive, que a ex-primeira-dama do Peru veio se exilar aqui no país, no Brasil, depois de ter sido condenada lá por escândalo de corrupção lá, que tinha a ver com empresas condenadas na Lava Jato. Ela veio para cá fugida dentro de um avião da FAB também. Então, aí já piora a situação, porque uma aeronave brasileira, da Força Aérea Brasileira, ser utilizada para esse tipo de proteção, esse tipo de escudo, já é feio ter dado asilo para essa senhora. Porque ela veio para cá para não pagar a pena lá. A pena de corrupção de lá, ela fugiu disso e está protegida aqui porque é amiga de Lula. Mas ela veio para cá também com dinheiro nosso, por meio da FAB. Então é uma promiscuidade que a gente não deveria achar isso normal, haja vista a gente está numa república. República significa tudo ser do povo, tudo é custeado por nós. Então nós temos que saber, nós temos esse direito. E é feio, para dizer o mínimo, a omissão de informações. A gente quer saber, a gente precisa saber. Bom, tá dado o recado então desse programa de hoje. Quero agradecer a sua companhia, agradecer também aos nossos comentaristas. Jorge Serrão, muito obrigada. Maravilha! Amanhã estarei cedinho com todo mundo no Café com a Gazeta, programa campeão de audiência na tua manhã, hein? Assiste a gente, tome café com a gente. Café tá caro, mas na Gazeta a informação é a ostentação que você precisa. Deltan Dallagnol, muito obrigada. Seu Serrão, café tá caro, mas a informação vale ouro. É uma riqueza por si só, hein? Que beleza. Serrão, olha, você falou de futebol no começo, eu estive assistindo a um jogo do Flamengo contra a Bahia em pleno Maracanã e eu fiquei impressionado com a imponência
com aquele verdadeiro estádio de gladiadores. Você olha o Maracanã, eu já tinha ouvido falar, Templo do Futebol, tinha assistido pela TV, mas é uma coisa completamente diferente. Você tá lá, a imensidão do estádio, aquelas colunas nas entradas, com uma espécie de rampa de madeira, de concreto em cima daqueles pilares imensos que conduzem por baixo até as entradas do estádio. Lá dentro você parece uma formiguinha humana. E eu fiquei pensando, eu me sinto um pouco assim no Brasil, sabe? Eu me sinto uma formiguinha humana vendo um imenso conflito acontecer diante de nós. E o que a gente tem que fazer é a gente erguer a nossa voz e empurrar o nosso time. E o modo da gente estar erguendo a nossa voz é a gente estar aqui na Gazeta do Povo, espalhando a informação, espalhando a verdade, os nossos valores, deixando o seu like, a sua curtida, compartilhando. E por isso eu quero finalizar agradecendo em especial você que está aqui, você que é o nosso 12º jogador em campo, junto conosco, erguendo a nossa voz, lutando junto, entrando no campo de batalha, lá naquele cenário de mais do que um jogo, de disputa pela vida, pelos nossos valores, pela verdade, pelo restabelecimento da verdade. Muito obrigado a você que está aqui, um grande abraço e um começo abençoado de semana. Júlia Lucy, muito obrigada. Muito obrigada, Rossana. Hoje aqui eu com minha decoração diferente aqui. Ter gostado. Foi muito bom ter estado aqui com vocês novamente. E para aquelas pessoas que ainda não me seguem no Instagram, eu gostaria de convidar vocês a irem lá para o @JuliaLucyDF. Ao longo do dia eu trago outros comentários também, a maioria deles com notícias aqui da Gazeta. A Gazeta é o melhor portal de notícias, é o que faz a cobertura mais ampla de economia, de política internacional, política nacional, e é um portal que tem muita coragem para trazer fatos que geralmente a gente não vê em outros lugares. Então, venham para a Gazeta e me sigam lá no JuliaLucyDF também. Beijão. É isso, gente. Então, aqui na descrição do vídeo no YouTube tem o link para você clicar e se tornar assinante da Gazeta do Povo. Tem o link também para você clicar e votar na Gazeta do Povo no prêmio IBEST. Eu agradeço a sua companhia e te deixo o recado de sempre coladinho aqui no Sem Rodeios. Vem o Entre Linhas, então já você vai poder acompanhar aí toda a programação da Gazeta do Povo. E tem Entre Linhas, então, cheio de informação e comentários também. O Sem Rodeios volta amanhã ao vivo a partir da 1h30 da tarde. Tchau!